por gente. Os mais velhos, tudo eram meus parentes, meus tios, que a minha mãe se criou aqui e nasceu aqui. Aquela faleceu, aí eu tive meus filhos aqui, tudinho. Importante ressaltar o papel da memória, né? Entender o que é memória. Memória é uma retenção, é um registro espontâneo ou não, quer seja de uma pessoa, de um indivíduo, quer seja de um grupo ou de uma mesma nação. E a memória é aquilo que faz as pessoas se ligarem a aspectos identitários, ou seja, aquilo que faz elas criarem determinados vínculos, determinados elos. Meu nome é José Reinaldo Moraes Ramos. Sou da descendência de uma das famílias mais antigas. Tenho 53 anos. Me identifico como trabalhador rural, que eu gosto de ser mesmo chamado como trabalhador rural. E negro mesmo, gosto de me chamar de negro. Sou da 6ª geração das famílias de Itaim. E aqui a gente está para contar um pouco da história, como começou, segundo nossos avós e as outras pessoas mais antigas da comunidade. A importância maior é das pessoas valorizar cada dia mais a permanência na comunidade. A importância de ter nascido no Itaim ou assumir o Itaim como sua identidade. Eu nunca me imagino morando em outro lugar, né? Daí a gente tem que lutar por isso, né? Apesar dos problemas, mas ter que fazer melhorar, né, as condições de vida dentro da comunidade. Ser filho, né, basta dizer que somos filhos, como nosso pai e nossa mãe, né? Então a gente precisa zelar por isso, né? Temos aí a obrigação, a tarefa, né, de zelar por esse espaço, né? Então é um pouco isso, né, ser filho do Itaim. A memória, em última instância, é aquilo que dá propriedade de pertencimento a alguma coisa. Pelo Itaim ter uma história, talvez eu reduziria em 3 ciclos de moradores, né? Itaim teve, pela história que a gente conseguiu levantar, ele surgiu de povos indígenas, né? Nativos. Aí com o tempo, com a perseguição dos nativos, eles saíram daqui e foram para buscar outra região. Aí passa por um período de escravagista. No caso da comunidade de Itaim, que é remanescente de origens negras, nesse processo solapamento da modernidade, da urbanização crescente e acelerada, o papel do Estado muito atrelado ao grande capital, que não respeita as tradições e as comunidades locais, o que faz, na verdade, esse elemento de resistência contra exatamente um discurso, um apanágio que não consegue perceber a importância disso, o único antídoto para isso é a memória. Se teve outro nome, não chegou no meu alcance, né? O nome que tinha antes era Laranjal. Laranjal porque tinha muita laranja, segundo o comentário, né? Não tem nada escrito, a gente via os idosos falar que era por causa disso. Só que eu não lembro agora por que foi que mudou.
Mas eu acho que era alguma coisa sobre o descendente de escravo, que era um povo da África. Indo pelos primeiros habitantes, as informações que a gente tem que foram uma tribo africana, por nome taínos, né, que chegaram aqui. É do leste africano. Então o Taim foi povoado por um grupo de nativos africanos, né, que vieram para o Brasil. Então tem marcas pela comunidade toda com relação a isso. E sabe-se que uma ordem religiosa começou a transferir alguns escravos, né, da pressão lá da grande cidade para cá. Né? A gente acredita que, além de ser povoada pelos escravos, né, pelo povo africano, as primeiras famílias que deu origem à comunidade é a família Moraes. No terceiro ciclo de povoamento, a família Moraes, que é a mais antiga dentro da comunidade, chegou e a partir daí outras pessoas foram se juntando, né? Ninguém tinha título de terra, ninguém se preocupava com o título da terra, com o documento. Então era de todo mundo, né? Respeitava-se a ancestralidade, então as pessoas mais antigas eram sempre ouvidas por qualquer outra atividade que pudesse comprometer, né, o ambiente, o espaço físico da comunidade. A vida antes na comunidade era mais calma, tranquila, onde o entendimento era maior. Havia uma parceria com as outras comunidades. Então a gente podia fazer a roça nas terras no Porto Grande, no Limoeiro, né, no Rio dos Cachorros. Então a gente tinha essa relação também de parceria com as outras comunidades. Tinha muito troca, porque produzia, por exemplo, alguém fazia farinha aqui, trocava com peixe do Rio dos Cachorros. Então a gente usava muito o escambo, né, de trocar, né, ir lá, trocar o peixe com farinha. A gente ia pegar carro lá em Vila Maranhão para ir para o centro. Não entrava carro aqui. 30 anos atrás, já tinha um ônibus na Vila Maranhão, que já chamado Valdir, que já começava a nos servir. O transporte aquático eram as canoas, que levavam as lenhas de mangues para comercializar e o carvão. Mudou que essa produção de alimentos e essa questão diminuiu bastante. Ainda tem, mas é mais tímido. Antes era mais forte. Essa relação também ela se enfraqueceu por esses novos modos de ver a vida, de ver o local, né? Então, com a entrada da mineração, isso mudou bastante porque as pessoas lá que tinham esses títulos, essas poças de terra, começaram a passar as áreas para as mineradoras. Então, aí a gente perdeu esse espaço também de produção para as mineradoras. Essa área toda aqui na São Luís, do século XVIII, era uma área que era da Igreja Católica, né? Inclusive o campus, o Bacanga está dentro dela. O que a gente sabia é que existe documentos na Igreja do Carmo, porque era a ordem religiosa que trouxe na época esses fugitivos, escravos, né, para dentro da comunidade. No entanto, nós nunca chegamos em documentos junto, né, à prelazia da Igreja do Carmo. Com a vinda da colonização, né, os índios foram extintos, começou a mão escrava, né? Esses escravos vieram para essa região, então tem marcas visíveis ainda da passagem deles por aqui, como caíra de cal, era uma coisa bem mais primitiva, que as pessoas faziam cal para vender. Nós temos vestígio, que ali no Igarapé, nós temos um brejo chamado Tanque, no qual tem um igarapé que leva também o mesmo nome, que tem um baldrame, né? O fundo forrado com uma lajota vermelha, que é típica desse tipo de empreendimento. E os alicerces, as paredes que foram erguidas, são ainda pedra, cal,
e óleo de baleia, né? Foi o que foi identificado, então não havia cimento. Então isso diz que é já há bastante tempo. Né? Olha, esse tijolo aqui, ele traz evidências de construções que houveram no local, né? Pode ter sido uma igreja, uma capela, ou uma residência, ou um engenho, não é? Se há muito material desse, com certeza existe a presença, existiu arquitetura ali. Pode ser uma própria casa de fazenda, né? Uma casa grande. E esse material com certeza não está sozinho, né? Ele vai estar acompanhado de caco de louça, não é? De moedas, de outros utensílios, garfo, talheres, essas coisas todas que não vão se degradar facilmente, vão estar lá debaixo do solo. Então é uma área arqueológica interessante, né? Que prova que ali tem um link com o lado urbano da cidade. Em algum momento aconteceu alguma coisa ali. Ser filho do Taim é manter uma relação familiar, é ter relação com a terra, com as pessoas, com o modo de vida, é ter uma identidade que não se separa. A gente da comunidade está pensando se nos sentarmos, enquanto ainda existe umas pessoas mais antigas, tentar fazer assim uma memória para que deixe isso como um registro para os nossos descendentes. Para ter direito de morar no Taim, por aí acho que já dá para a gente dizer assim, filhos do Taim por conta da resistência, permanência na comunidade. Faz parte da memória o processo de luta, né? Então, dizer, qual a importância dessas lutas para a configuração da memória? Ela será o elemento que no futuro vai estabelecer uma relação de dignidade. Ou seja, isso aqui não é fruto de uma concessão, isso aqui é fruto de uma disputa que só existiu porque a identidade e a memória tiveram a grande capacidade de criar um elo, uma amálgama, né, que deu solidez, né, que deu resistência, que deu solidificação e permitiu que dessa forma eles permanecessem. Essa memória é um ouro, um tesouro. Estou tentando promover uma peça, a história do Taim, que se chama A Origem do Povo e Seus Conflitos. Eu tentei buscar o que as pessoas pensam, o que eles resgataram de antigamente, dos pais delas. Então, o Taim, ele tem uma peculiaridade por manter essas origens. Como ele foi uma nação inteira, os taínos foram uma nação inteira que vieram para cá, para o Brasil, e começaram a se dispersar. Então eles começaram a fugir da escravidão e vieram para cá. Então foi uma história muito rica. É muito mais do que tu chegar no Taim, olhar o asfalto, olhar a escola, olhar as pessoas ali no tambor de crioula. É uma origem muito mais rebuscada. É uma coisa muito mais rica, muito mais peculiar. Ah, senhor, me dou muito bem aqui, eu não gosto de muito, sabe, senhor? Eu já estou de idade, não gosto de muita baralhada, de muitas voadas, e aqui não, aqui é um lugar calmo. Eu lhe digo mesmo, sair daqui para Vila Maranhão, mas daqui para outro lugar não sai não. Meu avô, Diniz, ainda lembro dele, foi pescar. Ali no porto, diz que tinha uma sepultura, né? Rapaz, entre a casa do mar e essa casa aqui. Diz que ela mudava assim, tempo ela estava aqui, tempo ela estava ali. E serviu de pesquisa, os pessoal traziam um aparelho com azogue, onde aquela sepultura seria dinheiro ali enterrado, né? Aí eles eram da pescaria de noite. Aí uma boia, ele pescando de espinhel, e uma boia se desprendeu do remo, aliás, que vinha de pendurada a boia do remo. Aí ele ia andando e a boia ia soltando corda, soltando corda.
Aí que quando ele olhou para trás, não viu ninguém e viu aquela zoada. Aí ele se danou para correr. Quanto mais ele corria, a boia vinha arrastando, fazendo zoada. Ele corria com medo da boia, pensando que seria o defunto que tinha levantado da cova e ia atrás dele fazer medo.